Eu quero trazer uma reflexão aos vossos corações em Gênesis 35, a partir do versículo 16. E partiram de Betel. E havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E deu à luz Raquel. E ela teve trabalho em seu parto. Em outra versão, ela sentiu muitas dores em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Você pode dizer amém? Quem aqui é casado? Levante a mão, por favor, só os casados. Quem aqui é bem casado, fica com a mão levantada. Não abaixa não, pelo amor de Deus, homem. Ok, obrigado. Você se lembra do primeiro encontro? Você se lembra do lugar em que você encontrou pela primeira vez a sua esposa, o seu marido? Você lembra a roupa que ela estava vestida? Aí apelou, né? Eu lembro. Foi na cidade de Nerópolis, fui ministrar num congresso de jovens. E quando eu terminei de pregar, a Eline, uma jovem bonita, estava bem assim perto do púlpito e disse assim: pregador, você prega tão bem, eu queria que você pregasse para mim a vida inteira, casa comigo. Aí eu acordei, né? Não foi bem assim não, mas eu lembro do dia, eu lembro da roupa, eu lembro o lugar em que ela estava sentada ali. E eu lembro que os nossos primeiros diálogos transpareceu tanta paixão, tantos sonhos. Como que as primeiras semanas, os primeiros meses, você já passou por isso com certeza, quantas noites dormimos no telefone, sonhando com o futuro, sonhando com a vida, paixão nos olhos, amor pujante. Eu acredito que foi mais ou menos assim o primeiro encontro de Jacó e Raquel. A Bíblia nos apresenta que esse encontro, ele foi um encontro amor à primeira vista, podemos dizer. Jacó se apaixona por Raquel de uma maneira extravagante. Imagina, naquela época, aquele encontro, poucos dias depois, lá estava Jacó lutando pelo seu amor. O seu futuro sogro, Labão, havia prometido dar a sua filha, Raquel, em casamento após 7 anos. E o texto diz que Jacó vai trabalhar 7 anos. E o texto diz que o amor era tanto que 7 anos pareceu poucos dias. Você conhece a história? Labão o engana. Jacó já começa a colher algumas sementes do passado. Ele trabalha mais 7 anos, 14 anos. Mas a Bíblia diz que os 14 anos passaram ligeiramente, porque o amor era grande. A paixão, o entusiasmo, o encanto por Raquel era acima de qualquer dificuldade.
Eles casam. Finalmente, este amor começa a se materializar em outros níveis. Mas passa alguns meses e eles percebem que alguma coisa está errada nesse casamento, porque ela não engravida. E então eles chegam à conclusão que existe uma esterilidade naquela relação. E a vida de Raquel começa a ganhar tonalidades escuras, difíceis, muitas complexidades. E o texto que nós lemos vai nos registrar as últimas palavras de Raquel. O texto que nós vamos ler registra as últimas cenas dessa mulher ao lado de Jacó. E uma coisa, eu acredito piamente, que quando eles se apaixonaram, quando eles fizeram uma aliança, quando eles se casaram, eles não imaginavam que terminaria os seus dias assim. Jacó não imaginava que a última cena em que ele veria daquela mulher que ele apaixonou na sua juventude seria na descrição do texto lido esta noite. O fato é que este cenário da partida de Raquel, do nascimento do seu filho e do posicionamento de Jacó possui algumas lições muito práticas para a nossa vida hoje aqui. Eu quero pedir a sua atenção para nós olharmos para esse texto a partir de 3 lentes. A primeira lente é a lente de Raquel. É a lente de Raquel. Vamos olhar as suas palavras. Vamos olhar a sua postura diante da cena. Segundo momento, acho interessante nós olharmos pelas lentes da criança. Existem algumas lições aqui para nós. E, finalmente, vamos concluir olhando a partir dos olhos de Jacó. Ao olharmos para o texto a partir de Raquel, a gente aprende a primeira lição: não nomeie a partir das suas dores. Você pode dizer isso comigo? Não nomeie a partir das suas dores. Quando nós falamos de nome, nós estamos falando de nomes em uma cultura totalmente diferente desta lida no texto. Hoje os nossos nomes, eles são escolhidos sem muito critério, talvez mais foneticamente. O som soou bonito, você pega o pedaço do nome do avô, emenda com bisavô, bate no liquidificador e sai lá Joel. Nós não temos muito critério, mas no Joel é bonito, aí sai Aguiar, né? Sai o Black, assim por diante, né? Uma vez nós recebemos uma prima da nossa mãe, lá em casa. A gente era piazão, então a mamãe chamou a gente, papai chamou a gente, disse: vem cá para vocês dar benção. A gente dá benção lá para os mais idosos e tal. Aí um dos meus irmãos perguntou: qual é o seu nome? E ela diz assim: Soforosa. Aí você imagina o que aconteceu naquela cena, naquele momento. Crianças ouvindo o nome desse, Soforosa. Eu não sei qual a razão de um pai, não estou questionando, jamais. Mas o fato é que nesse texto aqui, nessa época, os pais, quando eles iam nomear, eles nomeavam como definindo o futuro. Um pai jamais iria nomear um filho aleatoriamente. Ele pensava em algo, ele estava como que sentenciando, projetando, como se estivesse profetizando algo. E você percebe que no texto, Raquel, ela vai dar o nome para a criança. E ela vai nomear a criança e vai chamar Benoni. Benoni. O que é Benoni? Benoni é filho da dor. Benoni é o filho da aflição. Benoni é o filho da vergonha, da angústia. Você consegue imaginar que essa mulher, ela está nomeando esta criança a partir do que ela está sentindo. Ela está sentindo muitas dores. Ela está em momentos terminais de vida ali.
Mas agora, a oportunidade que ela tem em nomear o seu filho, ela não está pensando no seu filho em si, ela está pensando naquilo que ela está sentindo. A angústia, o desespero, a ânsia da morte, e baseado nisso, ela nomeia o seu filho. Talvez você já caminhou com alguém nessas ruas, talvez você conhece alguém que já fez isso com a vida. Talvez você já viu alguém que decidiu nomear a vida a partir das suas decepções, a partir das suas frustrações, a partir das suas feridas. E elas olham para as suas feridas, e a partir dessas feridas, elas vão qualificando tudo que está à sua volta. Ela qualifica a igreja em que ela está, ela qualifica a casa em que ela está, ela qualifica a cidade em que ela mora, ela qualifica o trabalho, ela vai caracterizando tudo à sua volta, mas é a partir das suas dores. Isso significa dizer que existem muitas pessoas que estão projetando as suas dores naquilo que está à sua volta. No texto, você não encontra a criança como sendo a vilã. Você não encontra no texto evidência de que essa criança foi responsável por tudo isso. Mas de repente Raquel, ela está projetando a sua dor na vida. E tem gente que empreende exatamente assim. Ela pega a amargura, ela pega o azedume do coração, algo que ela sofreu, algo que ela amargou, e ela pega esse sentimento, e ela começa a dizer: eles não são bem, esse marido não é bom, esse casamento não é bom, pais não são bons, a igreja não é boa, esse trabalho não é bom, e ela começa a projetar. Mas talvez não é a igreja que é ruim, não é a família que é ruim, não é o outro que é péssimo, não é a cidade que é insuportável, talvez é a sua própria dor, talvez é a sua própria frustração, decepção, que está transbordando, e a única lente que você olha a vida é a partir do que você sofreu, ou daquilo que você está sofrendo. Não faça isso. Não projete nos outros as suas perdas. Não projete no outro aquilo que não deu certo em você. Quando nós olhamos para Raquel, a gente aprende a não perpetuar nossas feridas. Percebe que quando ela nomeia a criança de Benoni, ela está fixando naquela criança a sua dor. Isso significava dizer que mesmo após a sua morte, todas as vezes que alguém chamasse a criança, estaria lembrando a história da sua dor. Ou seja, enquanto Benoni vivesse, a dor, a decepção seria lembrada todos os dias em que alguém mencionasse o seu nome. Não perpetue as suas feridas. Não ressuscite esses mortos. Não ressuscite. Existem diálogos que nunca mais devem ser ditos na mesa de casa. Por que às vezes existem casais que insistem, na hora do calor, na hora da tensão, começa a revolver, começa a ressuscitar fraquezas, fracassos, erros, vacilos, e eles pegam essas realidades do ontem e começam a lançar hoje, e vai revolvendo essa dor, essa decepção. Existem pessoas que elas nunca mais se desprendem do passado, nunca mais. O texto diz que Faraó buscou a morte de Moisés. E o texto diz que Moisés foge do Egito. De igual modo aconteceu quando Jesus nasceu em José e Maria, e eles fugiram para o Egito. O texto diz que Faraó morreu. Quando Faraó morre, Deus fala a Moisés: volta, porque Faraó que buscava a sua morte morreu.
Quando Herodes morreu, Deus apareceu em um sonho para José e disse: volte, porque Herodes, que buscava a morte do menino, morreu. Existem pessoas que nunca voltam mais, porque eles perpetuam o faraó. O faraó já morreu, aquele tempo já passou, aquilo já está lá atrás, mas elas não se deslocam, elas insistem em remoer, elas insistem em digerir eternamente o que alguém o maltratou, o que alguém o perseguiu, o que alguém traiu, alguém que o decepcionou, alguém que feriu profundamente, e isso vai voltando em diálogos, em memórias. Esta noite, Deus está te dizendo: não perpetue as feridas do passado. Existem coisas que já resolveu, existem realidades que já passou. Você precisa olhar para frente e viver o que Deus tem para a sua vida hoje. Quantos me entendem? Diga amém. O que nós podemos aprender quando nós olhamos para essa criança? Primeiro, existem pessoas que querem desfigurar a nossa identidade. Percebe? Que essa mãe, essa mulher, ela está sofrendo, é lúcido no texto. Mas olha o nome que ela está dando para essa criança. No texto, essa mulher é responsável em decretar uma identidade nessa criança. Meu Deus, existem pessoas que passam no nosso caminho e elas insistem em desfigurar quem nós somos. Elas insistem em distorcer a nossa real identidade. Quantas vezes isso acontece com pessoas de longe, pessoas que não nos conhecem, pessoas que nos veem de vez em quando no trabalho, na igreja, em algum lugar da rua, e eles olham de longe e começam a nos julgar, a partir da aparência, a partir do que ouviu falar, e de longe, essas pessoas começam a desfigurar. É porque ele não é assim, é porque ela não presta, não é porque ele não é assim, e vai desfigurando a nossa identidade. Mas de repente, existem pessoas de perto. De repente, existem pessoas de perto que insiste nos bastidores da vida, desfigurar a nossa real identidade. Mas de repente existem pessoas de dentro. E quantos que já viveram essa realidade? Quantos que cresceram em um lar em que ela ouviu dos lábios do pai palavras de desfiguração à sua identidade? Você nunca será homem, você nunca será uma mulher, você nunca vai ser feliz quando casar, você nunca vai dar certo, você não presta. Existem pessoas que vieram de um lar, que vieram de um ambiente doméstico, aonde que palavras foram vociferadas para desfigurar a sua identidade. E quantas vezes isso acontece dentro do cônjuge? Quantas mulheres que são desonradas por lábios de homens insanos, que a descaracteriza, que a desonra em palavras, nomeando as suas imperfeições, gritando bem alto o que ela não é, o que ela não faz, dizendo que ela não é, dizendo que ela não é, dizendo que ela não é. E essas palavras desse homem vai desfigurando ela. Na cabeça dele, ela é isso negativamente. E quantas mulheres que vai desfigurando seus maridos. Mulheres que das suas palavras, em seus momentos difíceis, seus momentos de tensões, ele ouve as suas maiores barbaridades. Existem pessoas que cruzam o nosso caminho para desfigurar quem nós somos. É por isso que você não pode perder de vista qual é a fonte da sua identidade. É por isso que Jesus foi vitorioso em tudo. Porque quando ele estava permeando nesta terra,
E quando ele estava no auge do seu sacrifício, do seu sofrimento, muitas vozes dizendo que ele não era, você é um impostor, você é um falso Messias, você não é Deus. Jesus ouviu muitas vozes para desfigurar a sua identidade, mas isso não o desequilibrou. Isso não destruiu, isso não arruinou. Por que não? Porque Jesus não era regido pelas vozes terrenas e de baixos que vieram desfigurar a sua identidade. Jesus foi regido por aquela voz que, quando ele levantou do batismo de João: Tu és o meu filho amado, que a minha alma se compraz. Você precisa olhar para cima, você precisa ouvir os céus, quando você deseja saber quem você é. Não entrega a sua identidade na mão de ninguém. Não entrega a sua identidade na mão do seu marido. Não entrega a sua identidade na mão da sua esposa. Não entregue a identidade naqueles que não afeiçoam a você. A sua identidade deve estar na mão de Deus, daquele que te criou, daquele que te vê além da sua aparência, daquilo que transcende aquilo que é visível. Quem me entende esta noite, aplauda o nome do Senhor Jesus. Existem pessoas que querem desfigurar nossa identidade. Existem pessoas que querem eternizar em nós uma culpa que não é nossa. O texto não dá nenhuma evidência que a razão da morte de Raquel foi a criança. Quantas mulheres que morrem no parto, e a culpa não é da criança. Percebe que ela já era estéril, já havia anormalidade no seu organismo, muito antes disso acontecer. Mas de repente ela quer nomear um menino, porque na mente dela a culpa é do menino. Existem pessoas que querem culpar a gente, algo que nós não temos nada a ver. Eles querem culpar ambientes, eles querem culpar pessoas, eles querem culpar cenários, eles querem culpar circunstâncias. Não aceite que nada e ninguém sentencie uma culpa sobre você, ainda que você tenha sido culpado naquela situação. Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é poderoso e justo para nos purificar com o seu sangue. Nem os céus eterniza a sua culpa. Não aceite que ninguém perpetue uma culpa que você já foi perdoado. Quem recebe esta palavra em nome de Jesus? Não aceite. Existem lábios que deveriam nos abençoar. Existem lábios que deveriam nos encorajar. Mas são exatamente essas fontes que nos desanimam. Raquel, você é mãe dessa criança, Raquel. Você é mãe. Mãe não amaldiçoa. Mãe abençoa. Mãe bendiz. O que você está fazendo? O que você está fazendo, Raquel? Existem lábios que deveriam nos encorajar, nos animar, nos esforçar. Existem lábios que eles foram criados para nos renovar, para nos entusiasmar. Mas muitas vezes são esses lábios que vão tecendo palavras pontiagudas. Às vezes são esses lábios que vão tecendo palavras dolorosas, que vai sangrando a alma, que vai sangrando o espírito, que vai sangrando o coração, que vai plantando desertos dentro de nós, que vai abrindo vales na nossa alma, nas nossas emoções. Existem lábios que não deveria, mas falam. Todavia, esse texto não termina com o posicionamento de Raquel.
Esse texto não termina com a passividade da criança. Esse texto termina com uma palavra, com uma voz de Jacó. Quando Jacó olha aquele cenário, Raquel dizendo o nome da criança será vergonha, será aflição. O posicionamento de Jacó me ensina a primeira lição: aceite o que você não pode mudar. Você não vê Jacó tentando ressuscitar, lamentar Raquel, embora que ele a amasse. Você não vê Jacó dedicando-se a Raquel. Existem coisas que você precisa aceitar, que você não pode mudar. Você não pode mudar o que aconteceu ontem. Você não pode mudar a vergonha, o vacilo, as fraquezas, as decisões, as escolhas do passado. Você não consegue mudar isso e você precisa aceitar. Existem pessoas que estão naufragando em depressões crônicas e quase que irreversíveis, porque elas estão dedicando energias, elas estão dedicando as suas vidas para aquilo que elas não conseguem mudar, para aquilo que elas não conseguem alterar. Aceite o que você não pode mudar. Todavia, não seja passivo naquilo que você pode mudar. Ele não conseguiu ressuscitar Raquel. Jacó não conseguiu trazer Raquel à vida. Ele não conseguiu mudar essa realidade. Ele não conseguiu mudar essa situação. Mas a Bíblia diz que imediatamente ele mudou o nome do menino. Eu não consigo ressuscitar Raquel, mas eu consigo mudar o nome do menino. Eu não consigo trazer Raquel à vida, mas eu consigo mudar o destino do menino. Eu não consigo ressuscitar Raquel, mas eu consigo alterar a história dessa criança. Esforça-te para aquilo que você pode mudar. Esforça naquilo que está ao seu alcance. A igreja primitiva, ela não conseguia ir lá em Pilatos, lá em Herodes, melhor dizendo, e pegar a chave da cadeia e convencer Herodes a soltar Pedro. A igreja não conseguia ir lá e reverter a sentença que estava predito para o dia seguinte, a morte de Pedro. Todavia, quem diz que eles ficaram de braços cruzados? Quem diz que eles foram dormir lamentando? A Bíblia diz que eles foram orar. Eu não consigo ir na casa de Herodes, mas eu consigo orar aquele que pode fazer tudo na casa de Herodes. Muitas vezes nós estamos sendo passivos demais. Muitas realidades do coração, muitas realidades dentro de casa. Talvez você não consegue trazer ele até aqui, talvez você não consegue trazer ela até aqui, mas você consegue entrar no secreto e batalhar no mundo espiritual pela libertação dele, pela libertação dela. Há muita coisa que você não consegue fazer, mas quando você entra no secreto, quando você vai para a presença de Deus, você clama para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu não consigo, mas o meu Deus consegue. Eu não consigo fazer, mas o meu Deus consegue fazer. Eu não serei passivo naquilo que eu posso mudar. Eu não vou cruzar os meus braços. Eu não vou cruzar os meus braços. Eu não consegui mudar o que os meus pais falaram negativamente, insanamente, fora da luz, sobre mim. Eu não consigo mudar aquilo que as pessoas já lançaram sobre mim, mas eu consigo me posicionar debaixo do sangue de Jesus. Eu consigo me posicionar olhando para frente e cumprindo a vontade de Deus. Eu consigo sacudir a poeira. Foi isso que Jesus disse
Jesus disse: quando vocês forem de 2 em 2, vocês vão chegar numa casa e vocês vão dizer: paz seja convosco. Percebe? É paz, é paz, é paz. Eles não chegaram para confundir, eles não chegaram para fazer contenda, eles chegaram com paz, com as melhores intenções. E mesmo quando você está com as melhores intenções, haverá alguém que não vai com a sua cara. Ainda que você dê o seu melhor, existem pessoas que não vão com a sua cara. Eles vão inventar sobre você, eles vão querer inventar aquilo que não é, porque eles não gostaram. E daí? O que Jesus disse? Quando você entrar numa casa e eles te rejeitarem, não fica fazendo memorial. Eu fui rejeitado no dia 31 de fevereiro. Aí você faz o memorial. Aí quando chega lá no dia 32 de março, de novo, outro memorial. Eu fui rejeitado. Ele falou isso. Eu nunca me esqueço o que me falaram, o que eu sofri, como eu era e como foi injusto comigo. Não. Jesus não disse para você fazer memorial das experiências mais dolorosas da sua vida. Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: sabe o que você faz? Sacode a poeira e segue em frente. Segue em frente. Existem pessoas que foram rejeitadas, foram maltratadas, viveram experiências ruins no trabalho, em algum lugar da vida. E sabe o que eles fizeram? Eles pegaram um cadeado e se trancaram nessa experiência e nunca mais saiu. Você não consegue evitar que alguém te rejeite. Você não consegue evitar que alguém fale mal sobre você. Você não consegue evitar que alguém te oponha. Mas você pode sacudir a poeira. Você pode olhar para a vida e dizer: eu não vou abaixar a minha cabeça. Eu não vou olhar para trás. Eu não vou me render a essa calúnia. Eu não vou desistir de amar. Eu não vou desistir de servir. Eu não vou desistir de adorar. Eu não vou desistir de congregar. Eu não vou desistir de ser generoso, porque alguém me traiu, porque alguém fez algo contrário sobre mim. Eu não consigo mudar o que ele fez, mas eu consigo dar novas tonalidades para o meu futuro. Quantos me entendem? Diga graças a Deus. Existem coisas que você não consegue mudar, mas não seja passivo naquilo que você pode mudar. E eu termino dizendo: não nomeie a partir do seu passado. A criança estava nos primeiros minutos da sua vida. E Jacó diz: o seu nome vai ser Benjamim, filho da honra, filho da minha destra, filho da minha força. Essa criança não tinha dado nenhuma evidência de nada. Mas ele não nomeou a partir do passado, ele nomeou a partir do futuro. Olhe para o seu marido a partir do futuro. Olhe para os seus filhos a partir do futuro. Olhe para a vida a partir do que você crê pela fé, da palavra que Deus liberou. E é isso que Jacó vai fazer. E ele libera uma palavra sobre o seu filho, dizendo: o seu nome vai ser Benjamim. Benjamim. Quando Moisés vai morrer, ele chama as tribos, e ele olha para Benjamim, e ele diz: Benjamim, você é amado do Senhor. Olha que extraordinário. Olha que transformação histórica, porque um homem foi ousado pela fé em nomear o seu filho a partir do futuro. Nomeie o seu casamento a partir do que Deus tem para você. Nomeie a sua vida a partir de uma palavra que Deus empenhou sobre você, a partir de uma pregação, a partir dessa palavra. Não olhe para a vida a partir do que lhe falta. Não olhe para a vida a partir daquilo que te decepcionou. Não olhe para a vida a partir daquilo que te tiraram. Olhe para a vida segundo o que você crê, do que Deus é capaz de fazer, segundo o que Ele prometeu sobre a sua vida. Não cesse palavras de profetizar sobre os seus filhos.
Não economize palavras empenhadas sobre a sua filha, ainda que ela esteja no ventre, ainda que você ainda não seja gestante, mas ministra sobre esta descendência. Você não pode perder a oportunidade, você não pode esperar o seu filho ter dificuldade de congregar, para então você despertar. Você não pode esperar o seu filho ter crise de ateísmo, para então você orar nessa direção. Você precisa antecipar. Nós estávamos em casa o ano passado, e nós decidimos fazer o aniversário do Alejandro de uma maneira diferente, e eu termino. Deus colocou no nosso coração que aquele ano o Alejandro estava fazendo 12 anos de idade. Na cultura judaica, ele estaria fazendo bar mitzvah. E aquele ano a gente decidiu fazer um aniversário diferente. Nós não vamos chamar amigos, nós não vamos alugar brinquedos. Nós chamamos algumas pessoas emblemáticas, que representam pontos cruciais do futuro do Alejandro. Eu chamei o pastor de jovens, o pastor Gessé, simbolizando a juventude do Alejandro. Chamei o pastor Eliabe, simbolizando a chamada missionária. Chamei o pastor Jaisso, simbolizando a palavra, o ministério de ensino. Chamei o capelão da sua escola, um pastor, o pastor Darlan. Ele foi lá em casa. E nós trouxemos pessoas estratégicas em relação ao futuro. E colocamos o Alejandro na cabeceira da mesa. E de repente, um por um, o Abner foi representando os homens de honra. O senhor foi representando? Mas eu sei que o senhor ministrou na vida dele. Um por um, sentou na mesa e começou a profetizar sobre a vida do Alejandro. O jovem, a sua juventude será assim, você foi chamado para ser esse tipo de jovem. O Eliabe, você nasceu com um coração missionário, você não pode olhar para a vida com outro olhar que não seja a partir da lente missionária. O Abner vem dizer, você é um homem, tu é macho com M maiúsculo. Você precisa entender o que é ser homem e você entenderá isso. E cada um foi ministrando sobre o futuro do Alejandro. O pastor Darlan, representando a sua escola, disse, Alejandro, você não vai para a universidade, para o seu ego, para inflar suas ambições. A universidade são pontes estratégicas de Deus para você trazer o reino de Deus sobre a terra. Não tem a ver com riquezas, tem a ver com propósito. Quando todos ministraram sobre a vida do Alejandro, eu peguei uma bacia e comecei a lavar os pés do Alejandro. E eu trouxe o texto de Malaquias, e converterás o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Enquanto eu lavava os seus pés, eu dizia, Alejandro, eu me converto à sua geração. Eu profetizo que da sua geração não nascerá ateus, da sua geração não haverá viciados, da sua geração não haverá corruptos, da sua geração não haverá prostitutos, da sua geração haverá homens e mulheres que honram a Deus, haverão profetas, haverá missionários, haverá empresários, haverá doutores que traz o reino de Deus para a terra. Você, pai, foi plantado nesta casa para liberar palavras em relação ao futuro. Não olhe para trás, não olhe se o presente está conturbado. Você precisa nomear a partir do que Deus disse em relação ao seu filho. Eu estava com o Alejandro em uma oração, e Deus trouxe uma palavra profética através de um profeta e diz, eu vejo você vestido de jaleco, Deus está abrindo uma porta de medicina.
Eu recebi aquela palavra e guardei no coração. Uns 3 meses depois, eu fui em um determinado lugar. Estava uma pregadora de São Paulo. Ela olha para o Alejandro e ela diz: rapaz, eu vejo você vestido de um jaleco branco. Deus disse que você vai ser médico. Quando eu recebi essa palavra, imediatamente eu peguei o meu celular e mudei o contato do Alejandro Caleb e coloquei Doutor Alejandro Caleb. Não sei como vai ser, não sei de onde que vai vir recurso, e eu falo: Alejandro, todos os dias eu coloco a mão na cabeça dele e falo: fala, doutor Caleb, fala, doutor Alejandro. E quando ele está com dor, ele entra lá no quarto: deixa que o doutor manda. Meu irmão, se nós não sermos voz proféticas para dentro de casa, quem vai ser? Nomeie a partir daquilo que você crê no que Deus vai fazer. Faça isso com a sua esposa. Olhe nos olhos da sua esposa. Libere palavras proféticas para ela. Olhe para o seu marido. Olhe para a vida. Nomeie a partir do que Deus está fazendo. Quantas pessoas olham para a vida com as lentes manchadas de negativismo. Existem pessoas que tudo que comenta da vida é que o país não presta, é que o país está vivendo o pior momento. Tudo que sai da boca dele, ele não consegue ver além disso. Ele não consegue ver que quem está no controle da história é Deus. A história não vai terminar segundo a esquerda quer. A história não vai terminar segundo os conspiradores querem. A história vai terminar segundo o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, os Reis dos Reis. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Fica de pé comigo com a permissão do pastor. É revogável, é revogável, é revogável. Não importa o que aconteceu na sua vida, é revogável. E eu termino esse momento dizendo que você é essa pessoa, que Deus quer te dar autoridade para você revogar situações para a glória de Deus. Não importa o quanto que você sofreu, não importa o quanto que você perdeu, não importa o que fizeram contra você, isso é revogável diante de Deus. Existe uma palavra na Bíblia chamada graça. Essa palavra reverte todos os desastres em vitória. Essa palavra reveste toda a tragédia em bênção. Creia nisso esta noite. Creia nisso esta noite. Pai, eu quero trazer essa palavra aos teus filhos esta noite. O Senhor sabe de corações que estão aqui esta noite, que vieram, Pai, carregando cargas, jugos, pesos terríveis. O Senhor sabe pessoas que estão aqui esta noite que têm amargado a vida, mas esta noite o Senhor pode mudar essa história, o Senhor pode mudar este nome. Existe uma nova descrição para este homem, existe uma nova descrição para esta mulher. Pai, reescreva essa história a partir do hoje, a partir do agora. Ele não precisa terminar assim amargo, ela não precisa terminar assim amarga. Reescreva a história dessa casa, desse casamento, dessa mulher, deste homem, desta mulher, com uma história de amor, com uma história de perdão, com uma história de superação. Em nome de Jesus Cristo, eu quero ministrar novos tempos para esta casa, para este homem, para esta mulher. Em nome de Jesus, Deus é poderoso para revogar toda sentença de morte. Deus é poderoso para revogar toda sentença de derrota. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença
te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja pode tomar assento. Pastor.